Durante toda a minha infância morei em uma pequena vila na Nova Escócia. Não havia muitas casas naquela região, pois as famílias que viviam lá eram apenas fazendeiros tentando a vida nessas terras. Nossa vila contava com umas 200 famílias, então todos se conheciam e os boatos corriam rápido. Não que havia muito sobre o que falar, afinal o lugar era um poço de tédio. Mas tudo isso mudou em uma certa noite, quando eu acordei escutando vozes na rua. Eu tinha uns 10 anos na época, então chamei meus pais e juntos fomos ver o que era. Chegando lá, havia alguns moradores amontoados em frente da casa de Victor, que era um grande amigo meu. Meu pai pediu para que eu esperasse com minha mãe em casa e foi ver o que havia acontecido. Ele ficou lá uns 20 minutos e depois retornou com um olhar de que jamais esqueci. Até quando você é criança, é capaz de reconhecer quando algo não vai bem. Ainda mais quando o seu herói chega com uma cara daquelas. Tommy, vá já para o seu quarto. Preciso conversar com sua mãe. Ele disse ajoelhando-se ao meu lado. Naquela época, as crianças ainda eram bem obedientes e nada mimadas, então eu obedeci da melhor forma que pude. Fui até a porta do meu quarto e fiquei lá escutando tudo o que os dois conversavam na cozinha. Aconteceu de novo, meu pai falou depois de puxar bem o ar que suspirou. Dessa vez, levaram Victor. Não faço ideia de como vou voltar a Tommy. Meu Deus, George, minha mãe disse e começou a chorar. E se algo acontecer com o nosso filho? Eu não vou deixar, meu pai disse dando um forte soco na mesa. Mas era possível ver a preocupação na sua voz. Além do mais, desde que ele não escute o nome dela, tudo vai ficar bem. Essa maldita barabusca, o que ela quer com nossas crianças? Minha mãe disse ao soluço. O quê? Não diga esse nome aqui! Meu pai quase gritou. Já pensou no que aconteceria se ele ouvisse? Minha mãe disse e chorou loucamente. Pude ouvir meu pai se levantando e abraçando ela. O fato era que eu havia ouvido tudo e não fazia ideia do que estava acontecendo. Naquele momento, eu decidi ir dormir e pesquisar mais sobre o assunto no dia seguinte. Mas naquela noite, algo aconteceu. Eu tive um sonho onde tudo era cinza. Eu caminhava pelas ruas e as pessoas tentavam falar comigo, mas as vozes não saíam de sua boca. Foi quando, ao longe, eu vi uma mulher que se destacava entre a multidão. Ela estava de costas, tinha cabelos negros e molhados, e diferente do resto, não era cinza, mas branca e envolta em uma camada negra. Eu caminhei até ela e quando finalmente a alcancei, estiquei minha mão para tocá-la, lentamente, e quando já estava encostando nela, ela virou-se e agarrou meu braço. Seus olhos eram negros e profundos. Era impossível ver o fim, como se fossem dois abismos. Logo, ela deu um grito perpétuo. Era tão gigantesca que poderia facilmente engolir uma criança do meu tamanho. Depois de se virar, ela me encarou profundamente, com seus olhos vazios. Cravou uma de suas profundas unhas em meu braço e começou a gritar. Mas seu grito não era humano. Era como um choro desesperado de 1000 crianças reunidas em uma só. Seu grito trazia pavor, desespero e agonia. Eu gritei e berrei a plenos pulmões, mas ela não me soltava. Apenas chegava cada vez bem mais perto de mim, com sua boca e o som de choro das crianças. Ficava cada vez mais alto, então eu fechei os olhos e quando os abri, estava na minha cama. Minha mãe me sacudia em uma poça de urina que se formava embaixo de mim. Está tudo bem, querido. Está tudo bem. A mamãe e o papai estão aqui. Ela disse me abraçando e chorando mais do que eu. Na porta do quarto, meu pai me olhava com uma expressão séria. Com o que você sonhou? Ele perguntou, sufocando o choro em sua voz.
E bastou que eu lhe contasse para que ele não conseguisse mais segurar o choro. Assim nós três se abraçamos e choramos até o sol nascer. Quando o dia surgiu, minha mãe foi lavar minha roupa na cama e meu pai e eu ficamos na sala. Pedi para minha mãe ficar comigo, mas era demais para ela escutar a conversa que estávamos tendo. Ela ainda não havia parado de chorar. As coisas com a qual você sonhou era a Brabusca, um espírito que vive na floresta e vem roubar as crianças que ouvem falar sobre ela. Basta que você escute seu nome uma vez para que o espírito as encontre. E aposto que você ficou ouvindo minha conversa com sua mãe ontem à noite, não é? Ele perguntou. Eu apenas abaixei a cabeça. Há um jeito de você se livrar dela. Me diga, no sonho ela te tocaria em algum lugar? Eu estiquei meu braço onde agora havia uma marca negra. Droga, meu pai disse, enquanto analisava a marca que se tornava cada vez maior. Quando ela deixa a marca em você, significa que ela vai te buscar na próxima vez que dormir. Mas se não tiver uma marca para ela rastrear, é provável que ela não te leve. Como assim? Eu perguntei inocentemente. Assim, meu pai respondeu, tirando um machado gigantesco debaixo da mesa. A única criança que sobreviveu à Brabusca teve a perna onde ela havia tocado amputada. Todas as outras foram levadas. Não vou fazer algo contra sua vontade, filho, mas esse é o único jeito. Não! Minha mãe gritou e entrou correndo na sala. Por favor, Jorge, não faça isso com o meu bebê. A culpa foi minha, eu não devia ter falado o nome. Não, mãe, eu respondi. Eu que não deveria ter escutado a conversa de vocês. Eu parei e respirei profundamente e disse: por favor, pai, corte meu braço. Pedi e segurei o choro. Naquela tarde fomos ao quintal, onde havia um toco de árvore que meu pai havia usado para cortar lenha. Implorei para que minha mãe não assistisse, mas ela quis ficar comigo até o fim, segurando minha mão. Meu pai amarrou forte 2 tiras de couro, pouco acima de onde faria o corte. Disse: filho, independente da sua dor que vem em seguida, você não pode desmaiar. Se você desmaiar, ela virá assim que os seus olhos fecharem, e ainda haverá o cheiro da marca em você. Então lute contra a escuridão, ok? Sim, pai, eu respondi. Ele beijou o topo da minha cabeça e disse que me amava. Em seguida ficou de pé. Eu estiquei o meu braço. Minha mão fechou e os olhos segurando firme. Minha mãe estava aos prantos. Eu estava em um estado de choque. Nem conseguia chorar. Então o machado desceu em um corte limpo e rápido. Vi meu braço caindo longe de meu corpo. Em seguida veio a dor. Uma pontada de dor indescritível tomou conta do cotoco onde antes havia meu braço. Eu gritei e gritei desesperadamente e rolei pelo chão de dor. Minha mãe desmaiou com a cena. Meu pai veio ao meu lado, viu o rosto suado e preocupado se erguendo entre as coisas. Tudo começou a ficar turvo. Naquela época ainda não se sabia disso, mas quando o seu corpo recebe uma dor extrema e um mecanismo de defesa se ativa e nós desmaiamos, é automático. Mas naquele momento eu escutei bem a frase do meu pai dizendo: não desmaie. Juntei todas as minhas forças que se sobravam e mantive meus olhos abertos, sentindo o pulsar latejante de dor no meu braço. Os vizinhos correram para minha casa. E se você está pensando que eles chamaram meu pai de louco e doente, está enganado. Como eu disse antes, era uma vila pequena e as notícias corriam rápido. Algumas mulheres entraram na casa e ajudaram a minha mãe a se recuperar. E alguns homens ajudaram meu pai a me levar para dentro e estancar o sangramento. Não tínhamos um médico na vila e o mais próximo ficava a 3 dias de viagem. Foi uma tarde bem tumultuada. Muitas pessoas apareceram
para me desejar boa sorte e prestar solidariedade aos meus pais. Éramos uma comunidade pequena, mas muito unida. Meu pai não deixou ver, mas pouco depois que o sangramento havia estancado, ele e uns amigos foram até o fundo da casa e colocaram fogo no que antes era o meu braço. Quando as chamas alcançaram a marca negra de Brabusca, o som que escutei em meu sonho das 1000 crianças chorando pôde-se ouvir a quilômetros de distância. Todos os adultos ficaram em silêncio e alguns fizeram o sinal da cruz. E então a noite caiu. Meu braço já estava enfaixado e suturado. Uma sutura amadora, mas ainda assim uma sutura. Meu pai colocou um colchão de feno no chão do meu quarto, onde deitou com minha mãe. Eles passaram a noite comigo do meu lado por via das dúvidas. Pouco antes de apagar a última vela acesa, meu pai me deu as últimas instruções para sobreviver à noite. Caso ela apareça, e você a veja, não grite, pois apenas os marcados pelo Brabusca podem vê-la. Se ela perceber que você está vendo ela te levará. Então, independente do que aconteça, não grite, ok? Eu te amo, filho. Ele beijou meu rosto uma última vez e apagou a vela. Qualquer um jurado de morte não consegue pegar no sono fácil, mas o dia havia sido longo e eu havia perdido muito sangue. Minha luta era para manter os olhos abertos, então assim que cedi, eles se fecharam e eu dormi. Durante a madrugada, acordei sentindo uma respiração gelada no meu rosto, meu sangue gelou. E eu tentei resistir ao impulso de abrir os olhos, mas não consegui. Logo que abri, vi que aquele rosto maligno estava novamente lá. As duas cavidades oculares profundas e negras me encarando, e aquela boca gigante e a poucos centímetros de mim. Sua respiração era gelada e cada respiração de ar ele ficava muito mais gelado. Eu tinha que segurar um novo grito que surgia em minha garganta. Ela me encarou longamente, mas eu me recusava a me mexer 1 milímetro de meu corpo. Foi então que ela gritou, e os meus choros de desespero de crianças retornaram. Aqueles berros que cada vez ficavam mais rápido, aquela face do inferno, fizeram minha alma doer instantaneamente. O único motivo pelo qual não gritei foi pelo que eu desmaiei logo em seguida. Quando acordei na manhã seguinte, o sol entrava pela janela e meus pais dormiam juntos na minha cama no chão. Eu sorri. Havia perdido um braço e provavelmente parte da minha sanidade naquela experiência. Mas eu sorri, porque havia sobrevivido. Brabusca chegou a me visitar mais algumas vezes, por um tempo. Era comum acordar de madrugada e dar de cara com seus olhos negros, mas nunca gritei. Peço a todas as pessoas que tenham cuidado ao ouvir falar ou sequer pensar no nome Brabusca. Acredite, não é uma experiência agradável acordar com ela te encarando na madrugada.